Quero deixar a palavra ao seu coração através desse vídeo. A palavra de Deus está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, no versículo... do versículo ao 35 ao 41. Essa passagem fala de uma grande tempestade que veio sobre o barco que estava os discípulos de Jesus e o Senhor Jesus. E os discípulos ali, a palavra nos mostra que os discípulos ficaram desesperados. Os discípulos ficaram desesperados com a tempestade. Porque a palavra de Deus diz que o vento, durante a embarcação, durante a viagem, eles estavam indo para o outro lado da margem. Do outro lado da margem. E ali os discípulos, quando eles viram aquela tempestade, veio uma tempestade muito forte. Foi um tremendo vendaval que veio e ondas gigantes quebrando sobre o barco. Grandes ondas. E eles ali, foram tomados de desespero. E enquanto isso, a palavra de Deus diz que enquanto isso tudo acontecia, Jesus, ele estava no barco, presta bem atenção. Mas Jesus estava dormindo. O Senhor Jesus estava dormindo na polpa do barco com a cabeça sobre um travesseiro. Enquanto os discípulos estavam desesperados, achando que ia morrer, porque a água estava invadindo o barco e já tinha muita água dentro do barco. E o que significa isso? Que o barco estava prestes a afundar. O barco estava prestes a ir a pique. Só que Jesus estava ali no barco. Ainda que Jesus estivesse quieto, estivesse dormindo, mas ele estava no barco. Oh, aleluia, glória a Deus. Você já está entendendo o que Deus está falando contigo? Meu Deus. E os discípulos foram até Jesus e começaram a acordar Jesus, sacudir Jesus e falar: mestre, mestre, tu não se importa que nós vamos morrer? Muitas das vezes nós nos encontramos nessa mesma situação. Quando passamos por uma tempestade, por umas dessas tempestades, que nós passamos na nossa vida, seja na área financeira, seja na saúde, uma enfermidade que vem, seja no casamento, seja no trabalho, seja na empresa a qual, a empresa a qual o Senhor confiou nas tuas mãos, seja em que área for, as tempestades uma hora vêm. Mas nós temos que saber como reagir às tempestades. E Jesus nos ensina. Jesus estava tranquilo. O melhor lugar para estar, quando as coisas começarem a ficar agitadas, o vento forte vir, as águas agitadas vierem quebrando sobre o barco, e tem até aquela aparência aos olhos humanos, parecer até que vai a pique, que vai afundar, que agora não tem jeito, é a destruição, é a morte. O Senhor fala comigo e com você nesse vídeo, através dessa palavra. Se o Senhor Jesus estiver no barco, o barco não vai a pique, o barco não vai afundar, a tua vida não vai para o buraco. Se Jesus estiver contigo, não importa o tamanho das ondas, não importa a força do vento, a quantos quilômetros por hora está esse vento. Importa que Jesus está no barco e que Ele tem o domínio sobre a natureza, Ele tem o poder sobre todas as coisas, Ele tem o controle sobre todas as coisas, tudo está sob o controle das mãos dEle, inclusive a minha e a tua vida. Aleluia! Amém, meu amado? Oh, aleluia! E quando eles acordam Jesus levanta e Ele ergue as mãos e fala: vento, silencia-te, mar, aquieta-te. E o vento silenciou, e o mar aquietou, e a palavra diz que houve completa bonança. Aleluias! Oh, glória a Deus! E Jesus fala aos discípulos: não sejam covardes. Ainda não tendes fé? E os discípulos falam um com o outro: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Esse é o Jesus de Nazaré, Jesus Cristo,
Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo e eterno. Não se preocupe com a tempestade. Tempestade, elas vêm e elas vão embora. Se preocupe se Jesus está no barco da tua vida. Se Jesus estiver no barco, o barco não vai afundar, mas ele vai chegar do outro lado da margem, ele vai chegar ao seu destino, porque Jesus está no barco e haverá completa bonança e o propósito do Pai, o propósito de Deus, ele vai se cumprir na minha e na tua vida. Amém, meu amado e minha amada? Então fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se preocupe, não se espante, não fique aterrorizado com a tempestade, com as ondas, o tamanho das ondas, a força do vento. Ei, tempestade vem, tempestade vai, aleluia. Fique preocupado se Jesus está nesse barco, porque se ele tiver, o barco não vai afundar. Pode até parecer que vai, mas não vai, porque Jesus está no barco. Amém?